Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o aprendizado tão necessário em nosso caminho. Tá? Espero que estejam todos bem. E hoje, como tema do nosso estudo, eu trouxe uma passagem do livro SOS Família. Tá? Ele é um livro do Divaldo, psicografado pelo Divaldo, de Joana de Ângeles e por diversos espíritos. Tá? Então eu trouxe na introdução duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 774 e a 775, dos Laços de Família, e do capítulo 2 eu trouxe uma passagem que relata a vida em família. Tá? Então vamos lá, começar. Então, pergunta 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então Kardec pergunta, que os laços de família, o que nos unem durante o lar, nos unem no lar, seria mais um resultado de um costume, de um hábito, e comparado aos animais que têm ali as suas crias e depois, num tempo, deixam elas a seu próprio ver, enfim. Será que não seria um costume que nós já trazemos? Ou o que isso significa para nós? Então vamos ver o que os espíritos perguntam, vão responder referente a esse questionamento. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais. Então, diferente dos animais. Tá? Então, nós sabemos que entra aí uma questão evolutiva. Tá? Nós, como seres pensantes, temos algo a mais que os animais. Tá? Então, é uma questão de evolução. Porque nós temos o direito de ir e vir, o direito de escolher, fazer as nossas próprias escolhas, direcionar os nossos caminhos, diferente dos animais que estão ligados mais à questão do instinto, o instinto de sobrevivência, que engloba a alimentação, a procriação, tá? Então, é um instinto ali determinado, tá? E diferente de nós. Há no homem mais alguma coisa, então, só repetindo essa passagem. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Então, o primeiro grupo social que nós pertencemos são os nossos lares, a nossa família, tá? Então, por isso que é muito importante a família. Então, é o ponto de partida para a nossa caminhada evolutiva. Então, é dentro do nosso lar que iniciamos essa trajetória, adquirindo hábitos, costumes, valores. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. Tá? Então, Deus nos possibilita essa oportunidade dos laços familiares para que possamos aprender a nos amar, aprender a respeitar, a perdoar quando for preciso, enfim, trabalhar os nossos sentimentos no convívio com os nossos familiares. Tá? Então, por isso que é muito importante. Então, diferente os hábitos dos animais, que estão ali determinados dentro de um instinto de sobrevivência, nós já estamos um pouco a mais, Estamos num outro degrau, Porque nós temos a questão da inteligência, do raciocínio, do hábito das nossas escolhas e do direcionamento que podemos dar para nós. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, o que isso significa para a sociedade, Se não houvesse ali a questão dos laços, da união, da família, enfim, em tudo que nós adquirimos, sendo ali o nosso primeiro grupo social, Então os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então seria um ato falho, de muito egoísmo, onde apenas cada um ia olhar para si,
e a gente sabe que o egoísmo ele nos afasta daquilo que vai nos fazer bem. Ou seja, o convívio na sociedade, convívio com os nossos familiares, pondo ali em prática aquela questão do aprendizado, né, de um com o outro, né, do convívio dentro de um lar, enfim, dentro da mesma família, daquelas pessoas que são mais próximas, isso que é importante. Então é uma lapidação, tá? Então vamos imaginar aí que sejam aí algumas pedras pontiagudas que elas vão se lapidar, elas vão se esfregando, enfim, se atritando, né, uma na outra, e isso aí vai lapidando, tá? Vai lapidando a pedra até que ela fique ali uma pedra polida, uma pedra arredondada, enfim, mas com acabamento melhor, tá? Então, é nesse sentido. Então, quando nós compartilhamos ali experiências dentro de um lar, tá? Isso aí vai burilando os nossos sentimentos, vai trabalhando esses sentimentos, tá? E aí entra toda a questão espiritual, todo o amparo que a gente recebe, que também é muito importante, tá ok? Então, fica essas duas perguntas, sabendo que os laços de família se diferem dos animais, tá? Não são apenas um costume, né? Um hábito adquirido aí ao longo de tanto tempo, enfim, de tantas encarnações, pelo contrário, é tudo dentro de uma programação e que Deus nos possibilita essa oportunidade e que é muito importante para cada um de nós, tá? É lógico que ao longo da história nós acompanhamos aí que a humanidade evoluiu também nessas questões, tá? Mas tudo dentro de uma programação, ok? Então fica aí uma dica de leitura, tá? É do livro terceiro do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pergunta 775 e 774, Laços de Família, ok? Então vamos lá agora para adentrar aqui no capítulo 2, Vida em Família. Os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. Tá? Então os filhos não são cópias xerox do pai, que apenas produzem o corpo. Então a doutrina nos ensina, temos passagens no Evangelho que dizem, né, que o corpo procede do corpo, tá? É uma questão biológica. Mas o espírito que reencarna, que tem a oportunidade de reencarnar nesse corpo, com certeza ele já é um espírito que tem uma bagagem espiritual, de conhecimento, de busca que vai agregar. Então, vamos imaginar dentro de um lar, né? Então, tem o pai, a mãe, enfim, os filhos ali, os outros familiares. Então, cada um que está ali alguém que já tem uma bagagem, alguém que já tem um conhecimento, alguém que traz ali as qualidades, traz ali situações de corrigenda, de melhoria, tá? Imagina compartilhando ali, convivendo dentro de um lar, tá? Mas sem esquecer também que há um porquê de toda essa ligação, tá? Então, não é um acaso, enfim. Os laços de família, eles já vêm de longas encarnações. As heranças e parecências físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Tá? Então, as heranças físicas elas procedem, tá? Dos pais, dos genitores. Porém, né, a inteligência, o caráter, os sentimentos, tá? As afinidades, então tudo isso faz parte da bagagem espiritual de quem somos, tá? É isso que nós trazemos, tá? De outras vivências que tivemos. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão outros a quem se deve ou que está com dívidas. Então, atados por compromisso, ou seja, reencarnam dentro da mesma família aqueles espíritos que têm ali compromissos anteriores, ou seja, situações de melhoria, busca de amizades que foram perdidas, enfim, por alguma situação decorrente, tá? Débitos do passado, ou mesmo afinidade, amigos que se reencontram para
evoluir em novas possibilidades, tá? Então, normalmente, dentro desses lares, dessas famílias, das nossas famílias, né? Nos encarnam ali espíritos que já temos uma empatia, tá? Ou seja, já tivemos ali um contato, tá? Pode ser que seja por uma situação difícil no passado, no qual deixamos de ter aquele laço afetivo com aquele espírito, e aí precisamos viver uma nova experiência para reatar os laços de amizade, tá? Então, não é uma obra de um acaso. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações por indisposições dos consórcios, tá? Então, podemos nos deparar com essa situação, tá? Aqueles que estão, enfim, tivemos débitos aí no passado, estão aí para nos cobrar. Mas Deus nos concede a oportunidade para que possamos reaver esses laços e poder caminhar, tá? Então, nós não podemos simplesmente andar adiante, né, na nossa caminhada evolutiva, deixando situações aí para trás, né? Mesma coisa, estivemos aí frequentando uma escola, fazendo algum curso, e chega naquela prova final, prova de conclusão de curso, nós simplesmente não conseguimos atingir aquela nota ideal, tá? Então, como é que a gente vai seguir adiante, sendo que não conseguimos cumprir, né, com a nossa meta anterior, tá? Então, as encarnações da mesma forma. Então, Deus nos concede essa oportunidade para que a gente possa, né, através da prática do perdão, né, do refazimento, da fé, poder reatar esses laços e seguir a nossa caminhada adiante, ok? Então, por isso que não são fáceis, né? Então, como ele fala, por muitas vezes, né, se complicam as situações, são situações bem complicadas, mas por indisposições dos consertores, tá? Então, se a gente pegar e acreditar em Deus, e acreditar que é possível, né? Enfim, que é uma oportunidade que Deus está nos concedendo, que não é obra do acaso, enfim, trabalhar essas definições dentro de nós, a gente vai ver que há muitas possibilidades de buscar, né, muitos caminhos para que a gente possa reatar esses laços, não, às vezes não pela convivência, mas pelo simples fato de perdoar uma situação, de seguir adiante a nossa vida, de não ficar preso, ou então de reatar um convívio, enfim. Então, assim, cada um de nós tem uma situação ali que necessita de uma definição. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando pesar no ônus da antipatia e da animosidade. Tá? Então, ao contato com aqueles que foram nossos inimigos, enfim, no passado, que tivemos as dificuldades, a gente pode apresentar, ter muita antipatia pelas pessoas, enfim, nos sentir forte para buscar uma reconciliação, enfim, a prática do perdão, mas a gente cabe ali o nosso esforço de alguma forma. Às vezes tentando se colocar no lugar do outro, compreender que, assim como nós também, né, por muitas vezes não somos aquelas pessoas equilibradas que conseguimos manter um equilíbrio, que enfrentamos muitas dificuldades, o outro também da mesma forma, tá? Afinal de contas, a nossa condição espiritual é de espíritos que ainda buscam equilíbrio, tá? E aí todos nós estamos nessa afinidade aí de situações para passar, na questão das famílias, dos lares, tá? Até dos casamentos, tá? Mas são abençoadas as oportunidades que Deus nos concede. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, por ora momentos alegres, por outros nem tanto, mas que se alternam, né? Graças a Deus, então não há um mal que dure, mas também as situações agradáveis que acontecem, elas também têm um tempo ali, porque tudo isso é uma programação, uma construção, tá? Então é uma construção das nossas vidas, a construção da nossa felicidade, como já falamos aqui anteriormente, que as nossas vidas elas representam uma construção da felicidade.
da nossa superação, dos momentos agradáveis que também são importantes e contribuem para essa felicidade. Então tudo tem que haver, ali deve haver da nossa parte uma reflexão importante de todos os momentos que condizem aí com uma felicidade que ainda está por vir, aquela felicidade plena, tá? Nem é o grupo da bênção, nem o elan da desdita. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, tá? Então, algumas situações que podem acontecer dentro dos lares aqui que vai ser relatado. Irmãos que se amam ou se detestam. Pais que se degladiam no proscênio doméstico. Genitores que destacam os filhos em detrimento de outros. Ou filhos que agridem ou amparam pais. São espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram. Então, muitas situações podem acontecer, tá? E acontecem, de uma forma ou de outra. Mas, na verdade, são espíritos, nós todos somos espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física, ou seja, tendo essa oportunidade dessa encarnação que estamos vivendo hoje e agora, tá? Retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram, ou seja, por situações aí no passado que nós não soubemos aproveitar algumas oportunidades que nos foram postas, para que a gente possa simplesmente recomeçar nossa caminhada junto daqueles que temos aí esses débitos e precisamos buscar aí as melhorias necessárias, enfim, a reconciliação, tá? Prática do perdão, aí cada um tem ali a sua necessidade, tá? Então hoje nada mais do que oportunidades que Deus nos concede dentro do nosso lar e da nossa família. Por isso que é tão importante a família, por isso que esses laços, né, os laços familiares são tão importantes, porque são oportunidades que Deus nos concede, tá? Para o nosso próprio bem. Então a gente pensar um pouco, né, aquilo que Deus está querendo mandar para mim. Ah, mas está muito complicado, sim, com certeza, que nem está falando o texto, né? São muitas situações que podem estar presentes. Mas será que de uma forma ou de outra não há uma possibilidade de poder trabalhar esse sentimento que eu tenho? Fica aí um questionamento para a nossa reflexão. A vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Tá? Então, cada um que enfrenta essas situações para o próprio bem, tá? Para o nosso próprio bem. Abençoa desse modo com paciência e o perdão, o filho ingrato e calceta. Então, paciência. Então, é aquilo que nós estamos falando, trabalhar os nossos sentimentos. Paciência e perdão. O filho ingrato e o calceta. Compreende com ternura o genitor atormentado, que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Tá? Então, a questão do perdão, da paciência, enfim, todos esses sentimentos que a gente ainda tem que trabalhar. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto. Prossegue tu fiel no posto e amando. Tá? Então, amarras de ódio, ressentimento, rancor, mágoas. Então, é que nem ele diz, amarras, ou seja, nos deixam presos àquelas situações difíceis, seja no nosso vínculo familiar, seja no local de trabalho, enfim, seja as situações que nós estivemos passando, tá? O importante é a gente procurar, de alguma forma, se colocar ali em sintonia com os amigos espirituais, né? O hábito da prece, muito interessante, as leituras, para que a gente possa ter uma outra visão sobre aquilo que está acontecendo conosco. Mudar aquela sintonia, como se a gente virasse uma chave e visse que através da nossa atitude pode haver esperanças de melhorias,
ok? Mas, que nem a gente sempre comenta, o amparo espiritual está aí, temos muitos amigos que nos querem bem, mas a gente tem que fazer a nossa parte, também que é importante. Então é procurar procurar enxergar de uma outra forma, que há uma esperança para cada um de nós, sim. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado física ou mentalmente. Tá, então, tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta. Porém, foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te culpes. Ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoados mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele hoje o que descuidastes ontem. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou mal baratada, tá? Perante aquelas situações referente, né, que nem ele fala dos filhos, enfim, que tem alguma dificuldade motora, né, de locomoção, enfim, alguma situação desse tipo, para que a gente não desanime, que a gente confie em Deus, que Deus está agindo de todas as formas, que não há um castigo, pelo contrário, há sempre oportunidades e possibilidades de uma melhoria individual, uma necessidade ali de buscar alguma coisa e poder aprender, né, dentro da família, um com o outro, tá? Então, que a gente ame, sim, independente das situações, tá? Com muita propriedade e retorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. E a doutrina espírita estabelece com segurança: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Fora da caridade não há salvação, tá? Ou seja, tivemos muitas encarnações, teremos muitas outras, mas o importante é a nossa vida hoje, é o que nós estamos fazendo da nossa caminhada, tá? E deixar sempre as portas da esperança abertas na nossa vida, as portas da busca do amor, da compreensão e confiar que tudo que foi programado ali para nós foi feito com muito amor, para que a gente pudesse chegar aqui e vencer a nossa vida, vencer na nossa vida, desculpem, vencer, a superarmos a nós mesmos. Nós estamos aqui para buscarmos a superação sobre nós. Nós estamos aqui para vencer a ninguém. Estamos aqui para buscar a superação sobre nós, como éramos e como poderemos ser, trabalhando os nossos sentimentos, encarando as nossas vidas de uma forma positiva, sabendo que e na certeza que há todo um amparo, um amor para que a gente pudesse estar aqui, amigos que nos querem bem, que nos encorajam a caminhada, que estão do nosso lado, nos guiando, tá? E a família faz parte disso. A família é muito importante nesse quesito, que é ali que a gente vai poder trabalhar algumas das situações que nós já vivenciamos aí em épocas passadas, tá? Através do conhecimento das reencarnações, tá? Então, a minha família pode ter muitas dificuldades. A minha família tem pessoas que nem sempre são ali agradáveis, que são difíceis, mas essas pessoas, elas são importantes para mim hoje, para que eu possa trabalhar os meus sentimentos, aprender a ser mais paciente, aprender a perdoar, aprender a desenvolver um sentimento de amor, ou seja, enfim, cada um ali na sua busca. Então, por isso que é importante. E nesses tempos que a gente vive, onde nós temos que ficar mais dentro dos nossos lares, junto dos nossos, tá? Então a gente tem que refletir, né? Por que nós estamos mais próximos das pessoas, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso lar, tá? É para que a gente possa aprender o valor, a importância de por que Deus nos uniu. E assim nós vamos caminhando.
e seguindo adiante, tá? Então, a família, a nossa família, a minha, a família de vocês é muito importante, tá? Tudo foi feito ali com muito amor, que nos aceitaram, que se predisporam a estar conosco também. Então, não só nós perante eles, mas eles também perante nós. E durante um roteiro, aí uma programação, e aí quando estávamos na erraticidade, no plano espiritual, para podermos reencarnar. Ok? Então, vamos viver o hoje, agradecendo a Deus pelas famílias, pela família que nós temos. Agradecer a Deus pelas oportunidades que temos e vamos seguir a nossa caminhada esperançosos de dias melhores, que com certeza esses dias virão, estarão conosco, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Então fica aí a dica do livro, SOS Família, tá? É um livro que tem muitas indagações sobre a questão dos lares, fala sobre os filhos, enfim, sobre os casamentos, é muito interessante, tá? Então fica aí uma dica de leitura. E vamos encerrando. Então convido a todos que possamos fazer uma prece de gratidão a Deus por nos possibilitar esse momento de aqui estarmos reunidos, aprendendo uns com os outros. E que Deus nos abençoe a caminhada, que tenhamos força e coragem para seguir adiante. Essa abençoada oportunidade que é poder estar aqui, poder estar encarnado, poder estar aprendendo. E vamos seguir adiante a nossa caminhada espiritual eterna, pois somos seres eternos. Tenham todos uma ótima semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.